ordens. Eu sei, eu dei 4 minutos. Vou começar. Eu vou avisar que eu estou desabilitando o som de todos os companheiros, ok? Cleonice, me tira só uma dúvida. Se eu precisar transmitir alguma imagem, eu já Já estou como vou anfitriã. colocar você como Tá bom. co-anfitriã. Calma aí. Tá ok. Pronto. Boa noite a todos. Vamos saudar o Pavilhão Nacional, que eu improvisei aqui hoje. E, nesse momento, são 20h05. Eu declaro aberta a 28ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no atual período rotário 2020-21, dando boas-vindas aos companheiros, rotarianos visitantes e demais convidados. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro diretor de protocolo, José William, para o protocolo da nossa reunião. William, abre o seu microfone, por favor. Aberto. O Isaac está mandando eu esperar. O que é? Nada, eu vou falar com ele. Pode deixar. Tá bom. Então, Pode boa noite a todos. Abriu o microfone, Cleone. É que eu não estava conseguindo abrir. O Cláudio está me escrevendo aqui. Eu já vi, já vou abrir, calma. Posso continuar? Posso continuar? Cleonice, seu microfone está fechado. Desculpa. Pode continuar. Eu não estou conseguindo abrir a sala. Estou pedindo a Patrícia para me ajudar. Então, tá bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Desculpe, boa noite, Cláudio, a todos. eu estava continuando. Boa noite. Boa noite. O pessoal está fraco aí. Está muito fraco. Porque Boa está noite. tudo fechado. todo mundo com Boa noite. Boa Tá noite. tudo Boa fechado. noite. Tá bem. Na tribuna, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a nossa 28ª reunião do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Clube de Herstung, Laumburger, Mulan, Alemanha, distrito 1940, Hogan Knack. Como governadora do nosso distrito, 4571, a companheira do Rotary Clube do Campos do Jordão, Cacima Campanha. E como presidente do nosso clube, a nossa querida companheira Cleonice Datum. Como lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. Quero desejar a todos uma boa reunião, boa palestra, um beijo para todos, especialmente para minha querida Nina. Cadê a Nina? Saudade da Nina. Beijo para todos. William. Já falei tudo. Tá. Vocês ouviram, não? Ouvi, mas eu estava resolvendo um outro problema aqui, rapidinho. Convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo desta reunião. Boa noite, companheiros. Nessa tribuna virtual, Isaac Adid, sócio representativo no Rotary Clube Copacabana.
e vou começar o companheirismo dando os parabéns ao nosso companheiro Antenor pela excelente entrevista que deu ao professor Arnaldo Nisquier na TV Futura, uma excelente entrevista em que abordou os temas educação e nos proporcionou um ótimo tempo de aprendizado. Parabéns, Antenor. E, parabenizando o Antenor, eu sigo parabenizando os aniversariantes do mês de fevereiro. Dia 16, aniversariou a Sílvia, esposa do Hélio Koppelman, nosso companheiro. No dia 21, ontem, aniversariou a nossa gloriosa presidente Cleonice Barros de Macedo da TUM, que foi muito cumprimentada. Fui mesmo. Muito obrigada. Ontem foi a atual presidente, e hoje é o futuro presidente. Dia 22, Francisco Wilson Alves Feitosa. Está aniversariando aqui junto com a gente. Parabéns. Parabéns. E no dia 23, amanhã, aniversaria o nosso companheiro Hélio Koppelman. Então, a todos os nossos parabéns, muitas felicidades e tudo de bom na vida de vocês. Pelo companheirismo, por enquanto é só, e eu volto a palavra, presidente. Eu tenho algumas notícias para dar hoje. Primeiro, também parabenizar o Antenor pela palestra na sexta-feira e lembrar que será repetida no próprio Canal Futura, no próximo quinta-feira. E, Antenor, eu esqueci o outro dia, que vai além da quinta-feira. Você pode nos dizer? Vai ser domingo. Vai ser domingo às 15 horas. Na quinta-feira é no mesmo horário à noite, entendeu? Domingo é que horas, Antenor? 15 horas. 15 horas, eu posso depois confirmar. Quinta-feira eu não recomendo, porque é 3 horas da manhã, só para quem não dorme. Tipo eu. Bom. Bom, isso é a primeira notícia. A segunda, eu já parabenizei a presidente Ieda aqui, que fundou, junto ao Rotary Club do Rio de Janeiro, Rio Comprido, um clube satélite, já com 20 pessoas, e o Rotary Club Satélite Vesper, e que nós temos na nossa sala a primeira presidente deste clube, que é a Patrícia Magluta. Parabéns, Patrícia, e eu espero que você seja muito feliz com esse clube e que traga ainda mais associados. A próxima notícia que eu gostaria de dar também é que, como todos nós sabemos, eu já avisei no período passado, pedi ao ex-presidente Fernando, o Rotary Clube de Copacabana patrocina o curso de inclusão digital, e no qual nós temos alguns companheiros já inscritos. Esse curso é totalmente gratuito. O professor do curso está presente também em nossa reunião, é o companheiro José de Oliveira, tá? E vai iniciar novas turmas no próximo dia 2 de março. Já está no nosso grupo o Logan para aqueles que quiserem se inscrever. Eu acho que tem o depoimento do Isaac Adid, aqui do José Otávio, que podem confirmar a qualidade do curso, incentivar outros companheiros, que isso é um curso bastante interessante, porque é uma inclusão que muitos de nós, eu mesma, até hoje, ainda tenho dúvidas de algumas coisas de internet, que me consulto com ele. E, por último, eu queria parabenizar o governador eleito do nosso clube, Cláudio Zinger, que no último sábado nós tivemos um treinamento virtual espetacular.
Eu gostaria, inclusive, vou dar um tempinho rápido, Cláudio, porque nós temos palestrante, para que você faça algum comentário sobre a nossa tarde de sábado passado. Há muitos anos eu não via, eu, Cleonice, que frequento bastante Rotary, que nunca deixei de participar de nenhum treinamento, de nenhum PETS, eu nunca vi um trabalho tão maravilhoso como o que eu vi sábado passado. Cláudio, pode falar. Obrigado, Cleonice. Vindo de você, isso é um elogio superior. Você tem uma experiência enorme. Eu não inventei nada. O que a gente fez foi tentar repetir para o nosso grupo de treinandos a lição que eu aprendi uma semana antes na Assembleia Internacional. O modelo foi exatamente o mesmo, uma plenária no início, a gente introduziu uma enquete para avaliar o nível de conhecimento das pessoas e depois a gente partiu a sala principal em 5 salas simultâneas, cada uma delas com uma região operacional do distrito, que a gente criou nesse período, e houve 60 minutos de discussão nessas salas simultâneas, findos os quais a gente voltou para a sala plenária e a sala apresentou a conclusão dos seus estudos, e foi uma coisa muito dinâmica, realmente eu fiquei muito satisfeito, houve uma participação muito intensa de todo mundo e fico muito feliz que também a companheira Cleonice tenha gostado bastante. Eu aprecio muito o teu comentário. Obrigado, Cleonice. Parabéns mais uma vez, o Chapaz, todos os palestrantes e tudo que foi discutido. Eu tenho muita tranquilidade que o seu período será igual ou melhor do que o atual período, e isso é muito importante, porque nós estávamos precisando de um treinamento como você conseguiu iniciar o seu período. Que venham outros treinamentos semelhantes. Virão, sim, com certeza que virão. Obrigado, Cleonice. Nada. Bom, e agora nós vamos passar para o momento mais importante da nossa reunião. Eu convidei o associado honorário do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste e Rotaract Nova Iguaçu Leste, o Maurício Reis, para nos falar sobre Jungle... Urban Jungle. Exatamente. Urban Jungle, o verde em casa é a tendência. Eu vou ler um rápido currículo do Maurício. Ele é biólogo. Marcelo, desculpe, eu confundi o nome. Stefano. Olha só, ele é biólogo formado pela UNIG, Universidade de Nova Iguaçu, trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Iguaçu, é paisagista, empresário e produtor de mudas e plantas ornamentais e nativas, através do EBB Tinguá, Espaço Biobotânico Tinguá, que fica no centro de Nova Iguaçu. Ele, como já disse, é associado do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste e do Rotaract Nova Iguaçu Leste, mas, acima de tudo, é um apaixonado pela natureza. A você, eu passo a palavra. Por favor, Marcelo, pode dar início à sua palestra. Abre o seu microfone. Abri. Boa noite. Quero agradecer, primeiramente, a Cleonice, presidente do Rotary Clube Copacabana. Agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Mais uma vez, é muito bom fazer parte dessa família rotária. E vou falar dessa temática atual do Urban Jungle, que é uma tendência e que aumentou principalmente com a pandemia, né? Muitas pessoas se descobriram através de plantas, preenchendo tempo, gostando e aprendendo a gostar da natureza e ver o que essas plantas são capazes de fazer a favor de cada um de nós.
Então, eu fico realmente muito grato de estar aqui, feliz de ver uma plateia aí tão bacana, de companheiros, até meus tios estão aqui presentes também, agradeço por isso. E quero dizer que essa tendência do Urban Jungle é uma metodologia até que está sendo muito uma terapia de saúde, né? Por conta do bem-estar que essa natureza toda traz às pessoas, num momento assim, muito crítico, né? E eu percebo os arquitetos fazendo seus projetos, já inserindo essa temática toda, e dizer, muitos pontos positivos. Na realidade, eu só vejo pontos positivos nisso, e o interesse das pessoas cada vez mais em querer descobrir as plantas e cores, trazendo essa floresta para dentro de casa, sabe? E, inclusive, temos umas fotos, né, Patrícia, aí, a mostrar eu vou essa abrir o tendência de compartilhamento arquitetura. de tela. Já está, Patrícia. Só um Tá? minutinho. Só um minutinho que eu vou preparar aqui. Já está transmitindo? Vocês percebem? Ainda não. Ainda Mas não. Pronto, já deu agora. Isso. Oi? Perfeito, já está aparecendo. Ok. Posso passar? Ok, pode. Então, grandes tratamentos já estão fazendo até locais com muitas plantas. E os pequenos vão se adaptando àquela realidade, né? Pronto, sim, agora. Pois é, então cada cantinho do apartamento ou da casa, as pessoas vão adequando à sua realidade. E o tratar plantas é uma coisa que mexe muito no emocional da pessoa. Isso eu tive uma experiência até muito interessante com a minha irmã, que mora em Copacabana, que ela pediu para eu fazer um jardim vertical para ela, e aquele jardim vertical, toda vez que eu ia na casa dela, eu falei, o que está acontecendo com suas plantas? Não estão legais? E aí ela, minha planta não está legal também. Eu falei, veio no dia que eu cheguei à casa dela, elas estavam esturricadas, todas secas. Eu falei, mas não vão para frente, ninguém molhando. E aí, quando veio a pandemia, um dia ela estava tão nervosa, tão assim, entediada, ela me ligou e começou a mexer nas plantas. Eu tomei um susto quando eu cheguei na casa dela. O jardim está lindo, maravilhoso. E ela falou assim, olha, isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque me fez aprender a cuidar de uma coisa que eu gostava e não sabia como gostar Fala daquilo. de novo rapidinho, que eu estou vendo um negócio de umas fotos aqui que não caiu. Sim. Então, como eu tive esse depoimento dela, dentro da ilha, eu conversando com muitos fregueses do Horto, fiquei impressionado de ver como as pessoas se voltaram para essa coisa da natureza. Na realidade, a pandemia fez a gente pensar muito, né? O que realmente faz bem a gente, depois a gente acumula e você abre teu armário até e fica, meu Deus, o que eu preciso disso? Estou um ano aqui e não usei nada disso. Então, eu acho que esse contato com a natureza faz também a ter uma luz assim espiritual, de esperança, de tudo mais melhorar. Então, eu percebo isso muito claro, é muito nítido isso para mim, esse contato com pessoas com esse resgate. Eu digo que é um resgate mesmo, sabe? E a curiosidade de como saber as espécies que vão se adaptar melhor, criar painéis de cores,
Isso tudo vai mexendo muito no bem-estar, né? Fora aquela coisa que a gente já sabe, reduz o barulho, o barulho externo, purificação do ar. Quer dizer, tem muitas realidades, só pontos positivos, né? E o próprio microclima das casas, principalmente nos grandes, você é capaz de sentir a diferença de temperatura, talvez até uma coisa assim emocional, você sinta aquilo, te dá um prazer maior, né? E temos mais fotos aí, Patrícia, agora até do nosso espaço aqui. Mostrar um pouco a vocês. Eu estava com dificuldade de abrir, mas eu acho que eu já resolvi. Marcelo, só um minutinho. Um pouquinho do espaço aqui biobotânico. Estamos aqui no centro de Nova Iguaçu e bem no coração da cidade, né? Um terreno de 11 mil metros quadrados, onde a gente vai colocando plantas e montando o próprio jardim do espaço com cuitos para estimular e dar ideia às pessoas. O jardim vertical é uma coisa assim, incrível. As pessoas estão muito interessadas. Olha, isso é um pouco das plantas. Então, companheiros, vocês estão conseguindo ver a imagem? Então, abriu aqui para mim. Sim. Ah, então tá. Tá bom. Pode passar, Patrícia. Tem aquele painel de jardim vertical ali, eu quero dar mais um foco, porque aí é o setor dos vasos, muitas plantas tropicais. Vou voltar no painel vertical. Isso. Isso, olha só. Esse painel vertical, qualquer local com uma boa luminosidade, dá para você na sua casa. Então, não precisa ter muito grande. Basta ter uma parede clara, sabe? E aí você cria aquela situação de um banquinho, um sofá ali perto. Isso tudo vai te dando muito bem-estar, né? Essa imagem. E a montagem, olha, uma montagem muito prática. Você monta os vasos num painel de tela, entendeu? Então, é uma sugestão muito boa para o jardim vertical. E é só casar a planta certa com a luminosidade certa, entendeu? Tem muitas plantas de interior que se adaptam muito bem nos apartamentos. Vocês querem perguntar alguma coisa dentro dessa temática? Eu acho que os microfones estão fechados. Não, olha só, eu gostaria de pedir a você, você não pode citar pelo menos algumas plantas que são boas, para que se comportam bem, aceitam bem, tá? Por favor. Olha, essa palmeira que está aqui atrás, olha, chama palmeira Rafis. Essa palmeira é excelente para um apartamento, para interior. Tem jiboia, vários tipos de maranta, inclusive as marantas têm uma padronagem diferente de cores e formatos. Os antúrios, os mini antúrios, são maravilhosos, eles dão flor para o ano inteiro, sabe? Filodendros, tem umas plantas, um tipo de filodendro, que a folha parece um coração grande, tem um brilho verde muito bonito. A zamioculca é o nosso grande coringa, a zamioculca, porque ela precisa de pouquíssima água, mas é pouca mesmo. As pessoas matam ela por água. E você, tendo um mínimo de luminosidade, ela já dá certo dentro de casa. Sabe? É uma forma de você ter uma vida viva no seu ambiente e ajudando a purificar teu ar.
Estou vendo ali atrás da Patrícia também o Lírio da Paz. Lírio da Paz fica lindo também. E ele dá essa flor branca, sabe? Então, é muito bonito. A jiboia é um grande coringa, né? Porque a jiboia tem que formar painel de cortina, né? Você faz cortina do teto até o chão com ela. Inclusive, eu fiz um painel de jiboia até em Copacabana, num prédio ali na Barata Ribeiro. Esqueci agora o número, ali perto das Perucas Leis, entre a Barão de Ipanema e a... Esqueci o nome da outra rua ali. E, enfim... E ali foi um desafio, porque a entrada do prédio ele é muito... tem luz artificial o dia inteiro. E a gente conseguiu manter o jardim vertical muito bonito ali, com a luz artificial, porque ele não pega nenhuma luz natural, sabe? E ficou completamente fechada a parede. E aí nós trabalhamos com jiboias de 3 tonalidades, a verde branca e a quase branca. Porque aí você cria cores, né? Não fica só aquela coisa totalmente... Falei, aquele negócio, aquela coisa assim, caiu. Abre o seu microfone que fechou, Marcelo. Engraçado, fechou sozinho. Uhum. Você estava falando das cores das jiboias. Das cores das jiboias. Então, ali a gente trabalhou com 3 cores. As totalmente verde, as verde brancas e as quase verdes. E para dar uma tonalidade diferente, ficar aquele painel totalmente verde. Sabe? Então, dá um visual muito gostoso. Era um ambiente escuro, muito fechado, e levou vida para dentro do prédio. Então, ficou muito bacana. Perfeito. Sabe? Então, essa tendência das pessoas quererem a natureza dentro de casa está muito forte, né? E com essa ociosidade de todo mundo, então é uma forma de você vai ali, mexe, as hortinhas. As hortas estão sendo muito usadas, principalmente agora. Vai começar uma época boa, de março para frente, e que as hortas se dão muito bem. Só que a horta precisa pegar um sol, no mínimo 3 horas de sol. Sabe? Então, se você tiver uma janela, uma jardineira na janela, ela já vai dar certo. Com manjericão, alecrim, quer dizer, você vai fazer um suco de abacaxi com olhinho de hortelã, sabe? Então é muito legal. Vai usar o teu manjericão para temperar alguma coisa, colocar numa pizza. Quer dizer, te dá esse prazer de você cultivar e saber que nem veneno tem, né? Perfeito, Então, cultivar com saúde ali, né? Porque às vezes a gente fica muito na dúvida das coisas que a gente vai comer. O orgânico moda, e eu acho que a tendência é aumentar, né? Porque pelo bem-estar da saúde, né? A gente já sabe que tudo com veneno faz mal. Então, é uma grande tendência no mundo, né? Não é só aqui, não, é mundial. Sabe? E muitas coisas dão para ser cultivadas em casa. Inclusive, até a própria compostagem, com o teu próprio lixinho, pode ter casca de batata, casca de cenoura, você consegue criar uma compostagem dentro de casa que não dá mau cheiro. Já existe até no mercado a própria composteira, são praticamente se fosse 3 gavetas, né? Então, você vai acondicionando na de cima e aquilo vai descendo. Quando você chegar na última, lá de baixo, a terceira já está praticamente pronta para você usar aquele substrato ali nas suas plantas. Você ainda consegue reduzir um pouco de lixo. Numa casa só é muito no volume, isso vai ser uma tendência mundial, eu não tenho dúvida disso, sabe? Principalmente com as novas gerações aí que estão vindo com esclarecimento de tudo isso,
Isso está sendo também uma grande tendência, né? Você querer reduzir o teu lixo e aí, de certa forma, aproveitar ele, reaproveitar ele, né? Então, é outra situação também muito interessante para a gente ter dentro de casa. Sabe? E com a pandemia, todo mundo trancado, dá para praticar. Alguma pergunta? Marcelo, eu vou te mostrar uma espécie aqui, que eu acho que você citou ela, e eu tenho ela em casa. Que a minha sala é bem assim, é bem cheia de plantas. Você citou essa, não foi? Esse daí é um cingônio. Ele também age como a jiboia também. Ele é excelente para dentro de casa. A Cleonice talvez não reconheça, mas ele já foi lixo um dia. Eu lembro, pois é, você trouxe lá de casa de Teresópolis. Ele já foi um excesso. O Marcelo, legal, Patrícia. Quando você acabar a sua palestra, nós temos o hábito de abrir para perguntas. Então, perfeito. Tá? Quando você finalizar, você pode me avisar, entendeu? Que eu aí vou passar para perguntas que já tem bastante aqui. Não, então eu estou aberto, pode finalizar, aberto às perguntas. Tá. Então, e a gente vai desenvolvendo, conversando. Exatamente. Em primeiro lugar, o nosso companheiro José Otávio. Pode abrir o seu microfone. Obrigado, presidente. Parabéns, Marcelo. Muito interessante. É a primeira vez que eu vejo uma palestra assim, um assunto tão instigante. Eu gostaria, na realidade, eu tenho duas perguntas. A primeira, existe uma regra para regra de plantas? Existe uma regra para regar as plantas? Eu aqui tenho usado uma panela dessas leiteirinhas, talvez um pouco abaixo da metade, uma vez por semana. Por hábito, eu uso todo domingo. Agora, olha, eu costumo dizer que o melhor termômetro é o dedo da gente. A gente passa pelas plantas, talvez você lembrar a avó de vocês, a mãe, segurando o vaso da planta, colocando o dedo. Se a terra estiver úmida, a gente não molha. A gente só molha se realmente ela estiver seca. Eu costumo dizer até que para planta de apartamento eu não gosto nem de vaso furado, porque você, quando não tem chuva em cima do teu vaso, se você não tem ele furado, você economiza o teu tempo de molhar a planta. Se é só você que molha ela, não pode ser duas pessoas, senão eu vou lá, molho, vem outra, vai, molha, aí dá problema. Aí a raiz vai apodrecer. Agora, se for só você, na hora que você colocar o dedo ali e perceber que a terra está úmida, não molha. Entendeu? Como as suculentas, cactos, elas não precisam molhar. Essa planta que eu lhe falei, da Zamioculca, eu fiz uma experiência com peguei um copo de requeijão, mas um dedinho de água, durante 15 dias. Foi uma das mais bonitas. No meu horto, eu tenho muito problema com a rega, justamente com funcionário. O meu vigia à noite, ele fica molhando as plantas, mas de uma forma geral. Ele não molha, ele não tem essa sensibilidade de molhar. Por exemplo, tem umas que eu falo assim, a suculenta ninguém molha, porque senão a gente tem prejuízo, porque elas morrem muito rápido, porque apodrece a raiz. Mas esse problema da rega é muito grande com a maioria das pessoas. Então, se você coloca o dedo, está úmido, não molha. E aí a sugestão que eu dou é essa: quem mora em apartamento que não pega chuva, nem de vaso furado, porque você vai molhar, vai ter um ângulo natural no fundo do vaso e a própria raiz vai puxar aquela água dali. Entendeu? Porque é um ditado antigo: água demais também mata a planta. Sabe? Isso é fato. É verdade. Né?
Até porque o ciclo natural da vida, elas não têm chuva todo dia. Tem, lógico, tem a época de chuva, que aí até chove demais. Mas você vê que elas não... Até as próprias suculentas, se for a chuva, isso é uma coisa divina, de Deus. Você molha a planta, não vai. Vem uma chuva, a planta dá aquela maravilha, né? E então é uma coisa da natureza mesmo, sabe? Então eu percebo muito isso. A gente tem que trabalhar com a sensibilidade. Mais Cleonice, alguma? Boa resposta? Boa resposta, muito obrigado. Mas, Cleonice, ele me despertou para um outro ponto. Queria saber se faz sentido. Eu uso aqui, eu tenho aqui em casa um filtro, com dupla filtragem, e, evidentemente, a água da SEDAI. É uma água clorada também. Há algum problema de usar água filtrada ou a água da SEDAI direto? Olha, a água da SEDAI, a gente está tendo muito problema com ela, né? O ideal seria que fosse uma água com cloro, mas é muito difícil a gente conseguir isso. Você percebe isso muito nítido, por exemplo, quando a gente molha a planta com água de poço. A planta dá uma resposta muito rápida do que com a água da SEDAI. Principalmente aí na Zona Sul, que a água da SEDAI aí leva muita química, né? A gente aqui na Baixada ainda pega a água lá de Rio Douro, dali da região do Tinguá e tudo. Vem uma água com menos sódio, né? Mais natural, vamos dizer assim. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Agora, o nosso governador assistente, nosso instrutor do clube, o companheiro Claudino. Pode abrir o seu microfone. Marcelo, boa noite. Boa noite. Uma visão empresarial. Você planta as mudas no seu horto e comercializa, faz o projeto de paisagismo e comercializa. Você compra mudas fora do horto, vai a São Paulo comprar. Segundo lugar, você trabalha com flor também. Terceiro lugar, você fornece um folheto ilustrativo para os clientes, orientando como tratar dessa ou daquela planta. Nós todos sabemos que tem planta que gosta de sol, outra não gosta, gosta de vento, outra não gosta. Essa história toda, tá vendo? Você dá o folheto para o cliente. Terceiro e último lugar, você faz a reposição, porque essas plantas, muitas delas têm uma vida relativamente curta. Você faz a reposição, como é que funciona empresarialmente o seu negócio? Deixa eu te explicar. Por exemplo, aqui no Horto eu estou há 4 anos, né? Então, a gente, 4 anos, passou tão rápido e do ano de 2020 praticamente foi muito complicado, né? Então, a gente está reformulando ainda muitas coisas. Essa proposta de fazer esse folheto indicativo existe na ideia. De fato, ele ainda não acontece. Ele acontece assim em conversas como a gente está tendo aqui, porque as pessoas perguntam, e eu adoro, é um assunto que realmente eu gosto muito, então me dá muito prazer ensinar. E quanto à produção, o que acontece? Eu trabalhava já há uns quase 10 anos com arborização, onde a gente trabalha com as árvores da Mata Atlântica. E nós produzimos muita coisa, ainda produzimos alguma coisa na nossa chácara lá em Tinguá, de todos os tipos de ipê, sibipiruna, pau-ferro, essas árvores principais que são usadas na arborização urbana. Quando eu vim para o centro de Nova Iguaçu, há 4 anos atrás, além dessas plantas, a gente viu a necessidade de ter o que a gente chama de perfumaria. São as coisas mais floridas, e essas coisas vêm daquela região de Olambra, lá em São Paulo.
coisa vem do CEAGESP, também no CEAGESP ele tem muitos produtores que vão para lá vender, e é interessante que são produtores específicos, produtores de trepadeiras, produtores de forrações, produtores de flor, cerca viva. Então, é muito segmentado. E aí a gente faz grão e traz para a gente revender, entendeu? Então, tem essa parte. A parte da manutenção, a gente vende a planta e, para você ter uma ideia, eu ainda tenho antúrios, que são os antúrios originais, que hoje os antúrios eles sofreram modificação genética, eles dão flores o ano inteiro. Os antúrios, se vocês lembrarem, têm as folhas maiores e ele dá uma flor pequena. Eu tenho 55 anos e, para você ter uma ideia, eu tenho antúrios que eram da minha avó. Entendeu? Eu lembro quando a vovó mudou de casa para casa, a gente foi pegando aqueles antúrios, aquelas plantas, e a planta, quando ela é bem cuidada, ela dura mais do que a gente, entendeu? Tem plantas que realmente elas são sazonais, mas você, quando é o ciclo dela, você tem que replantar. E aí faz parte da pessoa que adquiriu porque gosta, né? Para plantar na sua casa, manter aquele ciclo daquela geração, propagar aquela geração daquela planta, entendeu? Agora, comercialmente, eu não tenho como dar garantia de vida à planta, até porque a planta é um ser vivo, né? É igual como uma pessoa compra um animal num pet, e aí, de repente, o animal morre subitamente. Quer dizer, com uma doença é uma coisa diferente, mas se está saudável, não tem explicação. É igual a gente pode estar andando ali, cair durinho, morrer, né? E com planta também acontece isso. Por exemplo, eu tenho uma experiência aqui no próprio horto, eu vivo fazendo experiência. Eu fiz um arco grande, assim, uns 4 metros de diâmetro, e plantas mudas, mesmo para você ver, 4 metros de distância, a mesma terra, o preparo foi o mesmo, plantei 2 mudas. Quando eu vi, uma morreu. Falei, meu Deus, não é possível, morreu. Plantei a segunda, morreu de novo. Eu falei, caramba, alguma coisa, entendeu? E não tinha o porquê, porque a terra era a mesma. A terceira eu plantei, ficou linda, está linda até hoje. Quer dizer, isso é do ser vivo, né? Não tem explicação. Essa coisa das plantas não é matemático, tá? Tem plantas de sol que se adaptam à sombra e tem plantas de sombra que se adaptam. Por exemplo, eu na minha casa eu tenho umas orquídeas que eu plantei no coqueiro e quando eu plantei no coqueiro, o coqueiro estava baixo. Então eu plantei logo abaixo das folhas e o coqueiro subiu. E quando ele subiu, eu me dei conta do que aconteceu. Tarde começou a pegar nele, porque as folhas dele já não estavam mais cobrindo aquelas orquídeas. Elas são antigas. As orquídeas devem estar com o quê? Uns 20 anos. E, coisa de todo mundo, elas dão flor o ano inteiro, que é essa orquídea Phalaenopsis, que elas dão flor até 4 vezes ao ano. E às vezes, quando o auge agora de janeiro, esse sol que foi pavoroso, fico impressionado. Eu olho para ela, meu Deus, como que elas conseguiram se adaptar a esse solão. E outras, por exemplo, da mesma espécie que você pega, outro dia aconteceu isso comigo, chegou uma remessa de orquídea, estava esse calor todo, agora de janeiro, e na hora da retirada do caminhão, colocaram assim embaixo e custaram levar. Quando a gente viu, a folha estava queimada, coisa assim de questão de 10, 15 minutos. Quer dizer, mas a espécie que estava em estufa, que veio para a venda, né? E sentiu muito rápido, né? Esse sol estava um maçarico, né? Um incinerador, né? A gente teve um janeiro aí muito atípico, né?
sem as chuvas nos primeiros dias. Nós tivemos aí quase 20 dias sem chover, um calor que, inclusive, foi um calor que tirou a umidade do ar, né? O ar estava seco, parecia até calor europeu, né? Porque a Europa faz frio, mas quando faz um calor, fica apavorado, a pele parece estar fritando, né? E a gente sentiu esse calor agora aqui em janeiro. E foi muito prejudicial para as plantas. Sabe? Nós ficamos malucos aqui com isso. Deus, as chuvas voltaram, e aí também a natureza é um espetáculo, né? Terceiro dia de chuva, você já sentia a diferença brutal. Falei, meu Deus, como que muda tão rápido? A gente molhando o dia inteiro, planta, molhando e nada. Veio uma chuva boa e você sente a mudança radical, né? Quer dizer, coisa de Deus mesmo, da natureza, um espetáculo, né? É isso aí. Esqueci de responder alguma coisa na sua pergunta, que foram umas 3 ou 4. Você falou isso aí, me fez lembrar na terra do Willem e do Antenor, que é o sertão do Ceará, fica tudo seco. Com uma chuva, fica tudo verde. É um espetáculo, é. Você acabou de falar. É um espetáculo. Parou quando dá flor. É isso aí. Marcelo. É muito legal. Marcelo, a próxima companheira a falar é a companheira Zélia de Carvalho, que pode abrir o seu microfone e falar, Zélia. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar, Marcelo, sobre pragas. Eu vou te dar um exemplo de orquídeas, da Phalaenopsis em vasos. Costuma, às vezes, acontecer de aparecer assim, uns caramujinhos cilíndricos, e eu fico com a sensação de que eles comem a raiz das Phalaenopsis. Isso é real? É real, come mesmo. De onde vem esses caramujos? É um caramujo ou é a colchonilha? A colchonilha é uma que fica assim, né? Bem côncava, colada. Eu não sei precisar. Ou é o caramujo mesmo? Ela parece uma casquinha de sorvete micro. Tem, assim, talvez uns 2 centímetros, se muito. 1 centímetro, mais ou menos. E a impressão que eu tenho é que ela come a raiz das Phalaenopsis. Elas comem, elas estão sugando ali a raiz. Aquilo, você pode tirar ela, lavar mesmo, lava com cuidado, corta a raiz velha que tiver e replanta, que ela pega e fica bonita. Entendeu? Você pode tirar aquele substrato todo. Como se fosse lavar macarrão, entendeu? Tirar tudo, lava ele bem. Ô, Marcelo, outra coisa que eu faço é eu coloco água de arroz nas orquídeas. Você pode me dizer se isso é bom? Excelente, é muito bom, por causa do amido, né? É excelente, bom. Maravilha. Obrigada, Marcelo. Agora, tem uns produtos que você pode usar, que já são prontos, da Forte. Você encontra em qualquer loja. Enfim, esse produto da Forte é muito bom, porque ele tem spray que você vai nas folhas e nas raízes e já do uso. Então, tem o manutenção e tem o crescimento e o para florescer. Na real, é a base de um hormônio, né? Mas é um hormônio natural, estimulante, dá muito certo. Maravilha. Sabe? Você vai ter elas sempre bonitas. Da Forte, né? É da Forte, é. Todas elas são muito suscetíveis a fungos. Se você qualquer produto à base de cobre, você também resolve esse problema. Entendeu? Acaba com esse probleminha. E também no mesmo estilo de spray. Certo. E você pode fazer sua vontade nela. Oi? Falhou. E todos eles aplicados em raiz. A raiz e na folha também, porque a folha absorve. Também pode. Ah, legal. Certo. Valeu, Marcelo. Muito obrigada. Agora eu vou passar... Mais alguém, Cleonice? Sim, tem uma lista aqui, você vai ter que ter um pouquinho de calma. E eu vou fazer algumas perguntas. Não, tá ótimo. Tá?
Agora eu vou passar a palestra para o nosso companheiro Antenor Leal. Por favor, Antenor. Marcelo, parabéns aí, cara. Você começou aí meio titubeante, mas depois ganhou a plateia, sabia? Porque realmente as perguntas lhe deixam mais à vontade. E eu quero só fazer um comentário com você. Eu tive a oportunidade de ver a maior quantidade de flor na minha vida em Dubai. Dubai e Abu Dhabi. Eu nunca vi tanta flor. Tem jardins de 1 quilômetro quadrado. É uma coisa impressionante. Mas o que mais me impressiona, e aí não só em Dubai, nos Emirados, mas em outras cidades da Europa, é a tendência de edifícios que são verdadeiros jardins suspensos. Exatamente. E aí eu me lembrei disso por causa da expressão de urban jungle, que é uma coisa que está se expandindo junto com a energia solar, o número enorme de platôs nos edifícios, verdadeiras florestas urbanas, não é? E certamente todas orientadas por técnicos capazes como você. Então, eu tenho a impressão que o Rio está precisando de ter um primeiro prédio, não é? Com flores, para disseminar esse costume, que seria muito bom para a cidade. Parabéns aí pela tua profissão. São Paulo está saindo na frente nisso, né? São Paulo, até nos viadutos, estão fazendo jardins verticais. Muito bacana, para quebrar aquela selva de concreto, né? E em Milão tem um prédio de espetáculo, que é uma floresta amazônica no prédio, muito bonito. Vale conferir. É só puxar pelo Google na internet, vocês vão ver que lindo que é. Está sendo referência. Até porque diminui a temperatura, né, do prédio. Na realidade, não é nem diminuir, ele equilibra, né? Ele dá um conforto, né? Fica térmico, né? Ei, Marcelo, eu acho até que esse convívio com o verde nos leva às nossas origens, né? A humanidade, quando nasceu, estava cercado de verde, né? E a urbanização nos separou do verde, da flor, da beleza, do perfume, e que é um movimento impressionante. Parabéns. Vamos ver se a gente ajuda no Rio nascer um prédio desse, porque quando nasce um, os outros vêm atrás. É verdade. É sim, é verdade. Um puxa o outro. Se me permite, Antenor, Marcelo, você se lembra de uma experiência com uma empresa aqui em Campo Grande, chamada Vale Sul? Foi uma fábrica de alumínio, ela era simplesmente imersa em uma floresta. Não sabia dessa, não. Não sabia dessa, não. Procure ver no São Google. Vou procurar. Eu gostaria de avisar a todos que a Patrícia vai colocar agora no chat o endereço da empresa do Marcelo Reis, que fica, inclusive, embaixo das linhas de transmissão lá em Nova Iguaçu. Eu conheço bem o lugar. Estou certa, Marcelo? Isso. Estou embaixo das torres Nós já fizemos reunião lá, e na época nós fomos, eu e Samuel, né? E eu fiquei impressionada no local que ele construiu a empresa dele, que realmente é espetacular. Vale a pena uma visita. Agora, o próximo palestrante... Poxa, vai ser um prazer receber vocês. Podemos combinar uma visita lá, que vale a pena. Pode combinar. Vamos fazer uma excursão aqui. Isso aí. Agora, o próximo companheiro a falar é o Hélio Koppelmann, por favor. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Você nos presenteou, nós aniversariantes do mês de fevereiro, com essas lindas plantas, né? E presenteou a todos os rotarianos, porque amanhã
Eu tenho a honra que é meu aniversário, mas é aniversário do Rotary também. 23 de fevereiro é aniversário do Rotary, todo o Rotary mundial, internacional, incluindo o nosso Copacabana, que também tem que comemorar esse mês o aniversário do Rotary, que todos nós pertencemos. Parabéns por essa sua apresentação. Agora eu vou fazer a pergunta. Aí na Zona Sul, se a gente usar aqueles filtros que retiram o cloro da água, melhora a irrigação da planta ou as outras impurezas que nossa água tem vão continuar estragando? Era isso. Não, melhora muito. O pior é o cloro. O cloro é a pior coisa para elas. As outras nem tem muito senão cloro que atrapalha. E que hoje nós temos filtros que retiram o cloro. A gente bebe uma água aqui, inclusive eu recomendo aos meus clientes, pacientes que têm problema no aparelho digestivo, um tipo de filtro que ele retira o cloro da água, a água fica puríssima, sem gosto de cloro. E aí, como a planta tem certa semelhança com o ser humano, então você me disse também que ela também não aceita o cloro. Então, está resolvido o problema nesse ponto. Muito obrigado. Agora, acabou, Hélio? Acabei, obrigado. Sim. Parabéns, hein, Hélio, por amanhã. Para todos nós. Parabéns adiantado. Agora, exatamente. O nosso companheiro Luiz Strauss, que eu estou muito feliz de vê-lo aqui assistindo a palestra. Tá? Opa, não podia ser diferente. Sempre quando eu posso... Cheio de dúvidas. Olha, Tereza, que bom Ele te tá ver. Cheio de dúvidas. Então. Olha, na verdade, parabéns, Marcelo, pela apresentação. E a Tereza já estava aqui do meu lado, é porque eu botei no mute, e ela fazendo a opção de pergunta para mim que eu não ia saber fazer. Ele não me deixou fazer a metade. Aí eu falei, então vem para cá, porque eu tenho um negócio aqui que a minha sogra diz que é uma coisa e a paisagista que vem aqui em casa diz que é outra, que a gente vai fazer uma pergunta para você. Mas primeiro eu queria só deixar o meu depoimento, que a gente vê mundo afora, que hoje é uma tendência muito grande da integração, né, da planta do verde com as metrópoles. A gente tem cidades aí na China, por exemplo, a gente tem aquelas estradas, tipo uma Avenida Brasil, e no meio é um canteiro de flores. Tem até um projeto do prefeito aqui de Itaboraí, inclusive, que vai fazer isso em breve, botar ali Não, Itaboraí. De colocar ali plantas no meio, ou seja, para fazer uma integração, né, da cidade com a planta. Eu acho que isso é bem legal. Mas eu vou deixar a Tereza... Não, passa você. Oi. A gente... Antes que a Tereza fale, você sabe que entre Dubai e Abu Dhabi são 100 quilômetros de jardim. Sim, exatamente 100 quilômetros. Nossa, falamos hoje. Mas vamos ouvir a Tereza aí. É verdade. Eu vou passar a palavra para a Tereza aqui. Não passa para mim, não. Só você pergunta. Tereza, não, porque a gente queria saber... Desculpa. Pode falar assim, que será o maior prazer para nós. Não, porque essa planta aqui, já que estamos aqui, é manjericão ou manjerona? Qual é a diferença? Você está sem voz, Marcelo. Você está no mute. Marcelo, você está sem microfone. Vamos ver. Agora Ele sim, fechou sozinho, não sei. Está parecendo ser manjerona, pelo tamanho da folha. A minha mãe tinha razão. Então... A minha sogra sempre tem razão. A minha sogra falou que era manjerona. Mas a paisagista aqui falou que era manjericão. O manjericão é menorzinha. É o que? Menorzinha? O manjericão é um pouco menor. Olha só. E, Marcelo, aproveitando aqui a oportunidade, explorar um pouco do seu conhecimento. Hortelã-pimenta. Qual a propriedade do hortelã-pimenta? É boldo? É igualzinho a boldo? Não. Hortelã-pimenta, por exemplo, minha avó usava no quibe, a gente amava. Cortava ele pequenininho, misturava no quibe. Ele é maravilhoso, ele é um tempero. É porque todo mundo que olha... Desculpa, todo mundo que olha acha que é boldo. É porque é parecido. E eu li que é bom para vesícula. Eu fiquei meio cismada. Mas é para tempero. É para tempero. Ele é mais ardidinho, é insuportável. É verdade. É verdade.
Isso aí. Desculpa te interromper, mas é verdade. Não, foi ótimo. Não, obrigado. A gente tem o cheiro já está forte aqui. O cheiro é maravilhoso. E tem uma variedade que a folha é verde e branca, é lindo. Além de tudo, é bonito. Eu não tenho. Tem essa aqui, mas essa aqui está linda. Tirei ela, eu tenho que usar, né? Está linda. Tem. Num vasinho aqui fora. Assim como o manjericão também está bonito, não? Manjerona. Tá. Está bonita. Isso aí. Se quiser plantar o galho, ele pega, hein? Ah, é? Já está deliciosa. Legal. Marcelo, obrigado aí, parabéns pela palestra. Parabéns, presidente, por ter agendado uma palestra interessante dessa. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Ô, Luiz, vocês estão em Itaipava? Estamos. O clima aí é maravilhoso para as plantas. Eu tenho feito ao contrário, eu tenho ficado aqui e passado uns dias no Rio, em vez de ser o contrário, né? Tá certo. Mas foi ótimo, estou muito feliz com a sua presença aqui na reunião, tá? Agora, o próximo a perguntar é a sua tia e seu tio, Luciana e Sérgio. Oi, Marcelo. O máximo, adorei. Oi. Só que eu ia reclamaçãozinha. Quem ficou de colocar o seu endereço, saiu não saiu o telefone. Tá. Quem foi? Sim, pode deixar, Luciana, ela vai acertar. É a Patrícia Leal, a nossa co-anfitriã aqui da reunião. Pode deixar. Mas depois, entendi. Que nem vai sair no boletim. Desculpa, não, também, olha, se fosse possível, porque aquelas fotografias que foram mostradas tinham umas tardes, também se puder mostrar novamente, é possível? Patrícia, vocês estão aquelas fotografias. Então, companheiros, eu não sei por qual motivo a Lady Murphy hoje foi não dar certo a transmissão das imagens, mas porque para mim aqui parece tudo ok, para vocês está aparecendo com falhas. No chat eu coloquei o link do Facebook, do Instagram, essas imagens estarão lá, e coloquei, para mim, aparece todo o endereço, telefone e contato, inclusive de site deles. Pode ser que para vocês devam ter uma linha dizendo assim, saiba mais. Para mim está completo. Eu, por exemplo, não sei se eu tenho um companheiro aqui, eu não tenho nem Instagram nem Facebook. Eu não sei se eu tenho algum companheiro, alguma companheira aqui. Então, se você pudesse colocar o endereço novamente, eu te agradeço, tá? Tá, vou colar novamente para ver se funciona. Beijo, Marcelo. Beijo em todos. Agora, a Patrícia Leal, que vai fazer perguntas. Então, Marcelo, a minha pergunta é uma curiosidade, a gente até conversa muito sobre essa questão do Urban Jungle, mas é um tema muito amplo, né? O Marcelo bem sabe que eu comecei com essa, vamos dizer, não sei nem se é um hobby ou se é um ato de cura, por conta de ressecamento na retina. O oftalmo que me indicou manter sempre plantas perto do computador, ele me fez essa indicação como uma tentativa de fazer a umidade do ar ficar um pouco mais ok, por conta do ar-condicionado e tal. E o que me deixou muito intrigada, e essa dúvida que eu estou para perguntar ao Marcelo, é o seguinte, tem muito terapeuta te procurando, comentando sobre essa questão do uso da jardinagem, não só da tendência do Urban Jungle, para tratamento psicológico, psiquiátrico. Muito. Eu vejo isso, as pessoas entrando no horto, assim, entram com carro, porque a gente tem estacionamento aqui, entram com carro, aí às vezes ficam parados esperando para ver se tem muita... Não. Aí, de repente, abre a porta e fala assim, olha, eu trouxe minha mãe aqui só para ela passear um pouquinho, pode? Eu falei, fiquem à vontade. E aí você vê os filhos trazendo os pais com idade, passeando pelo jardim do horto, sabe? Isso me dá muito prazer, porque eu vejo que o meu objetivo foi alcançado, porque eu sempre disse o seguinte, as pessoas que me conhecem aqui em Nova Iguaçu, eu trabalhei com eventos muito tempo, enfim, no comércio, e quando eu fiquei direto lá para o lado de Tinguá, que eu optei para morar lá na área rural,
Quando eu tive essa oportunidade, eu falei assim, eu tenho que levar o Tinguá para o centro de Nova Iguaçu. Então, a primeira coisa que eu fiz, primeiro, porque Deus me amou muito, e eu tive a oportunidade de cair no trecho da Via Light, da mesma rua onde praticamente eu nasci e fui criado, que era a casa dos meus avós. Então, eu estou a 150 metros da casa que era da minha avó. E eu lembro, eu tenho uma memória toda de infância daquela região toda, e quando eu me deparava naquele cruzamento, eu pensava assim, meu Deus, esse terreno ocioso, faria um horto aqui maravilhoso. E, às vezes, a gente é o nosso pior inimigo, somos nós mesmos. Porque 3 vezes eu entrei em contato com o gerente regional da Line, e aí ele falou, não, vem aqui conversar comigo. Aí eu desliguei o telefone, eu sempre fui muito caipira para andar em locais que eu não conheço. E o negócio lá para o lado de Deodoro e tudo, eu falei, não vou não, eles não vão me dar esse terreno mesmo. Pensei assim. Aí eu me dei um estalo, eu falei, não, vou ligar. E o cara pegou e falou assim, não, vai lá, vem cá. E ele acertou e eu peguei a área. E quando eu estava com aquela coisa concreta na minha mão, eu olhei aquela rua sem árvore nenhuma. Eu lembro que eu era criança, em frente à casa da minha avó tinha uma amendoeira enorme. A rua tinha árvores e hoje não tinha nenhuma árvore. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é plantar essa frente todinha. Eu plantei 18 ipês amarelos. Do ipê mirim, porque não pode crescer muito, justamente porque eu estou embaixo da rede elétrica. E eles estão maravilhosos, e eu fico muito feliz de ver as pessoas fotografando na frente desses ipês, como param para tirar fotografia. Então, é uma coisa espetacular, porque era um terreno ocioso, que era um terreno cheio de lixo, cheio de entulho, cheio de rato, cheio de barata. Patrícia acompanhou desde o início. E aí eu comecei a arrumar umas soluções práticas, né? Que era... Eu falei, vou trazer o Tinguá para o centro de Nova Iguaçu. Primeira coisa que eu trouxe as galinhas. Trouxe as galinhas, soltei no jardim e eu acabei com as baratas. Então, hoje eu não sei nem contar a vocês quantas galinhas tem soltas aqui. Ganso eu sei que são 18. Galinhas eu já perdi a conta, porque elas vão nascendo e vão criando, e as crianças ficam loucas, vêm visitar. Também 2 cachorros que adotamos, que eram de rua, castramos esses 2 aqui. Em casa eu tenho mais 10, enfim. Mas aí é tudo que acaba sendo uma coisa linkada à outra, sabe? Porque aquela coisa assim, eu estou aqui para vender planta. Não, o negócio é maior, é muito maior do que, muito mais complexo. Porque o vender planta acabou sendo quando você puxa o total, mas o que tem por trás, as entrelinhas, as pessoas vindo passear, encantadas, sabe? Essa semana eu fiz até depois que voltou esse temporal que caiu, tem uma planta plantada bem na entrada do horto, que o nome dela vulgar é bola de prata. E o nome oficial é leucófilo. A folha dela é toda prateada e ela dá uma florada lilás. Olha, ela fechou aquele negócio todo lilás. Eu me pedi quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, as pessoas entrando direto para tirar foto na frente daquela planta, sabe? Então, isso tudo é muito recompensador. Você, como o emocional das pessoas está linkado à natureza. E eu acho que o século XXI é um século de resgate. A vida está mostrando isso a gente. Os conceitos estão mudando. O nosso maior luxo hoje é ter saúde e qualidade de vida. Né? A gente começou a perceber que a gente vive muito bem sem muita coisa que a gente achava necessário, sabe? Aquelas coisas todas, aqueles cúmulos todos que você abre teu armário e fala, meu Deus, tanto sapato, tanta blusa, para que isso tudo?
né? E esse contato com a natureza, com a vida em si, por exemplo, eu percebo as pessoas aqui no entorno, aqui ainda tem muita gente morando em casa, mas já tem muitos prédios. E nos prédios, por maior clube que eles estejam montando e investindo em paisagismo, essa parte do resgate de ouvir um galo cantar, de ver uma galinha com pinto, eu fico impressionado com isso. No início, eu até achei que talvez fosse incomodar, e aí um dia aconteceu uma coisa passada, porque esse terreno meu, a lateral toda, ele dá quer dizer, a rua paralela, os prédios que tem, ele dá de fundos para mim. E a situação toda, além de ter valorizado o imóvel deles, porque antes eles chegavam na janela, eles viam muitos drogados, entulho, lixo e rato. Hoje eles têm um jardim. E um dia eu estava pegando uns galos até para levar, porque estavam brigando muito, e aí uma senhorinha de uns 80 anos chegou na janela, começou a gritar: Marcelo! Aí eu me assustei com aquilo. Ela falou assim: não, você não vai levar os galos embora, você está levando os galos embora. E para ela, aquilo para mim foi tão inusitado que eu nem imaginava que ela estava percebendo aquilo tudo. Aí eu virei para ela e falei: não, esse aqui está brigando muito, eu vou levá-la para casa, porque eles estão brigando. E lá em casa eu tenho compartimentos, e aqui eles são soltos. Estão... pelo amor de Deus, não leva eles, não leva. E, sabe, eu fiquei impressionado com o que eu percebi daquela senhora, sabe? E, a partir de então, comecei a reparar muito isso. E é muito interessante como esse espaço trouxe qualidade de vida a essas pessoas. Até porque tinha um valão que pegava os dejetos de esgoto da cidade. A gente manilhou aquilo e, então, resolveu um problema que deveria ter sido resolvido há anos por governos e não foi resolvido. Quer dizer, então, nós, de forma particular, resolvemos essa situação. Claudino, e aquilo tudo transformado Claudino, em jardim, né? Atrapalhando o Marcelo aí. Claudino, você fica obrigado a organizar nossa visita ao Marcelo, hein? Você que é nosso líder da Baixada. Vale a pena, Antenor, porque o lugar é maravilhoso. Eu não trouxe à toa o Marcelo para fazer essa palestra. Eu tenho Antenor, posso fazer uma fofoca do bem? Espera só um instantinho, só um minuto. Eu quero dar um esclarecimento aqui, antes que o nosso governador eleito saia da palestra, que ele tem outro evento. Eu estive participando do treinamento, porque eu serei governador assistente. Fui convidada da equipe dele nos Rotary Clubes Urca, Laranjeiras e Ipanema. Por isso, eu participei do treinamento ontem, entendeu? E eu queria deixar claro, e porque o elogio que realmente eu fiz, porque realmente eu fiquei muito bem impressionada. Mais uma vez, obrigada. Parabéns, Cláudio. Eu que agradeço muito. Boa noite para todos. Parabéns. Boa noite, Cláudio. Boa noite, governador. Boa noite. Vamos cobrar isso do... Boa noite, Cláudio. Cláudio, um abraço, boa noite. Cleófas. Boa noite. Um beijão. Boa noite. Mas pode continuar, Patrícia. Tá, perdão. Então, viu, o Antenor, nós costumamos levar a nossa juventude para fazer educação ambiental com o Marcelo no espaço deles. Então, assim, infelizmente, né, parece uma repetição, mas essa pandemia, inclusive, cancelou o nosso barato, que era dar continuidade ao projeto de educação ambiental. Então, eu indico até que levem netos, sobrinhos, porque realmente é uma experiência muito legal. A turma fica louca. Sabe, eu acredito que a sociedade moderna, se não fizer uma mudança radical no sentido de realmente restaurar
a natureza que foi estragada, mas eu acho que dá para conciliar as ações. Isso tem que ser feito para ontem, para resultado daqui uns 30 anos, né? Então, a gente tem consciência disso. Eu acho que esse foco da árvore é muito importante, sabe? Eu fiquei até feliz, a gente foi procurado agora, um pouco tempo atrás, por um médico, ele tem eu até ainda nem entendi direito, eu não sei se é um hospital, uma clínica, mas com certeza é uma maternidade, e plantar uma árvore para cada criança. Eu achei isso um espetáculo, porque se todo hospital fizer maternidade, vai ser uma coisa maravilhosa, gente. Porque faz uma diferença, sabe? Eu tenho um hábito, isso eu acho que a gente vem da família. Eu nunca esqueci da minha avó contando das jabuticabeiras que ela chupava porque a avó dela tinha plantada na Fazenda Velha, que era uma fazenda centenária que até hoje existe, e tem essas jabuticabeiras lá. E mediante isso, quando meus sobrinhos nasceram, eu fiz questão de, quando minha irmã estava grávida, eu criei um berço com paralelepípedo, fiz um círculo e plantei uma semente de jabuticaba, sabe? Eu plantei primeiro num copo branco desses de plástico. E no dia que o Gabriel nasceu, eu coloquei aquela jabuticabeira no chão, sabe? E aí a gente sempre fala assim, demora tanto, a gente não vai ver. Eu acho que a vida está passando tão... Estou vendo o Gabriel aí com 14 anos, a jabuticabeira dele produzindo de vento em popa. E comecei a fazer isso com as crianças da família, quando começaram a nascer. Fiz isso sem falar com ninguém, fiz isso por minha conta, entendeu? Eu sei que isso está lá, e aí, quando surge o assunto, a gente comenta, sabe? E as pessoas ficam super interessadas com isso. Marcelo, deixa eu te atrapalhar aí. A Light não te pediu para reproduzir isso em outros cantos? Rapaz, existe já, na realidade, a gente teve até uma certa dificuldade com a situação de horto. A Light, ela dava incentivo para a horta, né? Porque a gente entra como resolução dos problemas dele, porque a Light é uma empresa, vamos dizer, entre aspas, particular, como se você fosse dono de vários terrenos. Seus terrenos começam a ser problemas para a cidade, como vazadouro de lixo, você não consegue dar conta de limpar, manter aqueles terrenos. Então, a Light, já há muitos anos, eu era criança, essa região toda das torres da Light eram hortas, né? Só que, infelizmente, o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, aqui eu digo cidade, Baixada Fluminense, tem um problema que eu vejo muito claro. Nunca teve incentivo fiscal à cultura. Poderia ser um grande cinturão verde para essa multidão de pessoas que a gente tem nesse centro urbano. E como a especulação imobiliária gera dinheiro mais rápido do que a agricultura, e olha que hoje a gente sabe que o que leva o país à frente, o PIB, é a agricultura. A gente tem certeza disso, né? Só que não teve ninguém da classe política com visão de criar política pública de agricultura para essa nossa região. E aí, o que aconteceu? Vem os puxadinhos, vem o desordenamento urbano. A Baixada todo esse caos por conta desse desordenamento urbano, porque Nova Iguaçu era a cidade da laranja, era a cidade de perfume. E aí, em determinado momento, começou a ser cidade de dormir, porque era mais barato. E aí não existia incentivo para a cultura, a cidade vai crescendo desordenadamente. Os políticos, a gente já sabe que quanto pior, melhor, porque querem ter a rédea do pobre pedindo o beijamão, e ele se achando o todo-poderoso. Infelizmente,
Essa é a nossa realidade. E, por conta disso, por exemplo, eu não a pauta, mas a minha grande preocupação, e que eu canto isso para todos os que eu vou, hoje a gente está com problema na água, né? A nossa água vem do rio Guandu, tratamento pesado, e vem abastecer o Rio de Janeiro. Sendo que nós temos outra água, que é a água que vem dali da Reserva Biológica do Tinguá, que vem da Serra de Petrópolis, Teresópolis, essas cidades todas serranas, elas têm uma água que não tem esse tratamento pesado que o Guandu é necessário fazer. Na realidade, a água do Guandu, ela não é do Guandu, ela é desviada do Rio Paraíba do Sul, lá em cima, em Piraí, e aí desce e junta ao Rio Guandu e faz esse tratamento pesado. Então, a minha maior preocupação não é o que está acontecendo. Se hoje a gente está com falta d'água, eu tenho medo o que vai acontecer daqui 50, 80 anos, que é logo amanhã, é morto. Esse desordenamento urbano, ele está sofrendo já em cima da Reserva Biológica do Tinguá. Eu moro numa área rural que seria área de amortecimento, só que as prefeituras de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, próprio Petrópolis, não estão preocupados com isso. Estão preocupados em quem deixar favelizar, porque quanto mais gente, melhor para a classe política. Só que, em algum momento, vai pagar essa conta, porque na hora que a água acabar, eu quero ver como é que vai ser para abastecer essa multidão desse centro urbano todo. Porque ninguém está investindo em outras coisas. Por exemplo, a gente, com o marzão que a gente tem na costa brasileira inteira, era para já ter... a gente vê Israel, que espetáculo que é, né? É de ajoelhar e rezar, né? Esses países todos que usam água do mar. E a gente, a água pura, não dá valor. Sabe? Preocupa muito essa questão do desmatamento. Eu vejo isso dia a dia acontecer, sabe? E muito errado. Eu lembro a gente, quando era criança aqui em Nova Iguaçu, a gente dormia de janela aberta porque não tinha perigo de ladrão. E ventilador no verão. Hoje, se tu não tiver um ar-condicionado no último volume, tu não dorme. Quer dizer, como que você trabalha no dia seguinte cansado? Como? Entendeu? Então, o aquecimento global, o político gosta de asfalto. O povo ignorante acha que o asfalto é uma maravilha. E é a coisa que mais esquenta uma cidade, porque é preto, impermeabiliza e as fontes naturais cada vez mais secas. Entendeu? Então, a gente está caminhando para um problema ambiental muito sério, eu acho. Eu vejo isso. Obrigado, Marcelo. Muito bom, hein? Cleonice, eu gostaria de acrescentar... Pode falar. Eu ia já... É o seguinte, Marcelo. Muito obrigado. É o seguinte, Marcelo, eu trabalhei durante muitos anos na Firjan, e lá eu tive a oportunidade de não só comparecer à inauguração da Vale Sul, que era uma subsidiária da Vale do Rio Doce, encarregada de processar alumínio, e visitá-la em outras etapas, principalmente numa etapa em que ela começou a sofrer uma forte pressão da sociedade no entorno por conta de emanação de gases. Talvez o Claudino possa explicar melhor que tipo de gases são esses. Isso fez com que eles plantassem algumas árvores que serviam de marcadores de poluição. A partir daí, eles resolveram embarcar nesse projeto de florestar a área em torno da fábrica, que, por sinal, é uma enormidade. Ela tem um galpão que deve ter 1 quilômetro de distância, onde estão as cubas de refinação de alumínio. Muito bem. O primeiro orçamento era quase que $1 a muda. Era absolutamente inviável, mas houve o apoio de, parece que, alguns institutos aqui que forneceram mudas. Essas mudas se multiplicaram. Nós perguntamos, mas, poxa, vocês, quer dizer, o pessoal aqui é longe, cadê o estacionamento?
que dê a proteção contra rato e tudo que tem. Não há o menor problema. Não há o menor problema. Toda a floresta em volta, ela tem os predadores dos ratos e também tem uma área absolutamente sombreada, resultado, ninguém tinha carro no sol. Agora, o mais espantoso, que me deixou realmente emocionado quase, foi o seguinte: a Vale Sul fica num terreno plano, em Campo Grande, mas tem aquela encosta da Serra de Madureira. Muito bem. Ali começaram a aparecer manchas florestais e ninguém conseguia dizer o porquê disso. Até que alguém disse: é muito simples. São os pássaros que comem fruta aqui e vão excretar esse negócio lá em cima. Então, eles levam a semente. Como é que uma iniciativa dessa se reproduz e a natureza se renova? Foi fantástico. Eu não sei hoje em dia, não sei como está. Mas a época em que a fábrica estava funcionando, não sei se hoje ainda funciona, mas nós dizemos, era uma fábrica afundada dentro de uma floresta. Espetáculo isso. Um espetáculo. Espetáculo. A natureza, se o homem não interferir, a natureza se regenera fácil, né? Na realidade, nós precisamos da natureza, ela não precisa nem um pouco da gente mais. Pelo contrário, ela não está estragando muito. Essa é a tese defendida, eu vi isso numa palestra do Sérgio Besselman, e que hoje faz até parte de um anúncio na televisão. A Terra não precisa da gente, a gente é que precisa da Terra. É isso aí. É isso. Presidente, tendo sido meu nome sido mencionado 2 vezes, uma pelo Antenor, outra pelo Zé Otário, exijo o direito de resposta. Em primeiro lugar, é o seguinte: a fábrica de alumínio da Vale Sul fechou. A Light cobrava pela energia elétrica uma enormidade. Era mais negócio vender energia elétrica para consumidor final do que para a indústria de alumínio. Não só ela fechou, como todas as outras, ou quase todas as outras indústrias de alumínio do país fecharam. O Brasil, de exportador de alumínio, passou a ser importador. Essa é a triste realidade. Agora, com relação ao Antenor, eu tenho que dizer o seguinte: o Antenor, eu queria que você separasse, viu, Marcelo, um galo preto e um galo branco, para fazer uma briga no dia que a gente for lá visitar, porque eu me lembrei de uma história que o Antenor talvez tenha esquecido, que um conhecido dele aqui do Leblon foi visitar um sítio que tinha um galo preto e um galo branco, e os dois estavam brigando e tinha um pessoal apostando dinheiro. E ele chegou para aquele que parecia ser mais sabido e perguntou, querendo ganhar dinheiro também: qual é o galo bom aí? Aí o cara falou assim: o galo bom é o branco. Aí ele apostou o dinheiro dele, ganhado aqui na Zona Sul, no galo branco. E o galo preto deu uma bicada e matou o branco. E ele perguntou, ele, na Zona Sul, perguntou para o cara: pô, você não falou que o bom era o branco? Disse: não, o bom era o branco, mas o marvado era o preto. Vamos lá ver essa briga lá. Vamos lá ver. Já vi que o Orlando Boldrin, o contador de causos da TV Cultura, está encontrando um bom concorrente, hein? Não, isso aí foi um Antenor que me contou. Muito bem. Cleonice, a casa é sua. Marcelo, o Eduardo Paes, não nessa administração, mas na anterior, usou, eu tenho a impressão que uns 3 quilômetros da linha da Light para fazer um parque, que ficou muito interessante. Eu não sei se a maior parte das pessoas conhece, eu já fui lá. Ali Madureira? Aquele de Madureira? E agora eu estou sabendo que ele vai levar isso até a Avenida Brasil, fazer outras. Seria muito interessante que, em vez de piscinas ou quadras e tal, ele fizesse uma arborização, né? E com com a ajuda de pessoas como você,
porque tem plantas que não podem crescer muito e tal, esse tipo de coisa. Eu posso até sugerir isso. Tá? Eu tenho alguma condição de sugerir isso. Com certeza. E tem árvores de porte pequeno que são perfeitamente viáveis para estarem embaixo das torres, enfim. Tem muita vegetação que dá para ter. A Via Light está incompleta. A Via Light não foi até a Avenida Brasil, lamentavelmente. Então, todo o fluxo de veículos que circula pela Via Light, quando chega no fim, vai para Pavuna, vai para Guadalupe, vai não sei para onde, mas não vai para a Avenida Brasil. Poderia ser um escoador muito bom do trânsito ali. Não fizeram o trevo da Via Light com a Via Brasil. Isso é uma coisa que poderia ser colocada para o prefeito. Mas não é para carro andar, não. É para a gente andar. O Parque Madureira excluiu o carro e incluiu pessoas. O fim de semana no parque é uma maravilha. Milhares de pessoas que não tinham para onde ir vão lá se divertir, estudar, passear, namorar. Então, não usar para carro, usar para pessoas. A ideia do Marcelo é essa de trazer o verde para a cidade, seria uma maravilha. Outra coisa, Marcelo, realmente a nossa dependência do Guandu é sinistra. É horrível. Se um de nós aqui fosse terrorista, falar assim, basta soltar uma bombinha no Guandu, mata 12 milhões de pessoas de sede. Exatamente. Deus me livre. É isso aí. É verdade. Muito complicado aquilo ali. E o que é pior, o desordenamento urbano em cima do Rio Guandu, jogando esgoto do jeito que está jogando esgoto, é de dar medo quando ali você vê aquilo, meu Deus, água desse jeito. E uma região que é lindíssima, sabe? É de impressionar, tem trechos ali que você jura que você está no Pantanal do Mato Grosso. É lindo, 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 mas é muito bonito, não é pouco, não. Sabe? Marcelo, é impressionante. Marcelo, você não, talvez o Antenor deu essa sugestão, hein, Antenor? Nós não poderíamos pensar em conversar com o Eduardo Paz e o Marcelo também nos ensinar como poderíamos viabilizar isso e fazer um projeto rotário para arborizar essa parte, Marcelo, da Via Light que o Antenor estava sugerindo? Olha, eu acho muito viável e eu acho uma coisa que esses jardins todos eu penso que tem que ter, um jardim sensorial, porque a gente tem que pensar nas pessoas deficientes também, entendeu? Então, dá para segmentar, de ter nesse universo das plantas várias situações. E totalmente assim, na realidade, é um carinho que você vai dar a várias parcelas da cidade que se sentem excluídas. Por exemplo, uma pessoa cega, ela, se você parar para analisar frio, modo, tem muito poucas opções. Aí você imagina um cego entra num jardim dele e tem todo um trecho cheio de aromas, com espécies que poder colocar a mão e vai sentir a textura. Quer dizer, isso é uma coisa que mexe, emociona muito naquela pessoa e naquela família do entorno dela. Eu estou falando isso que eu estou citando, com outras situações também, né? Lógico. Eu estou falando isso porque a mais nova área de enfoque do Rotary é meio ambiente, agora é oficial. E eu acho que o Copacabana, junto com vocês, junto com o Nova Iguaçu Leste, nós poderíamos, em Antenor, tentar fazer um grande projeto sobre isso. Entendeu? Eu acho que podíamos largar na frente, porque realmente o que o Marcelo está explicando agora, ainda até falando na inclusão social das pessoas que têm problema, isso era um projeto que nós podemos pensar. Eu acho que nós podemos levar essa matéria, Marcelo, e depois
ter novas conversas e tudo, novas reuniões. O que vocês acham, companheiros? Claudino, Antenor? Olha, eu acho Podem contar comigo. Marcelo, inclusive, se nós para mim é maravilha. Se nós pudéssemos levar um croquis, uma ideia de projeto, sabe, dessa área aí aqui no Rio, para entregar ao Eduardo, seria uma coisa muito forte, hein? Até porque é mais barato do que fazer o que ele fez lá. Muito mais barato. E com um resultado social maravilhoso. Vamos pensar nisso. Muito Leonice, barato. Se nós patrocinarmos, o Rotary devia patrocinar o projeto. Certo. O Marcelo podia imaginar uma coisa aí para ver a área, o que é, e levarmos o projeto e dar ao prefeito de presente. Perfeitamente. Agora eu vou pedir ao companheiro João Nunes que fale, porque ele está escrevendo... João Lourenço. Tá, João Lourenço Nunes, para que use da palavra, abre o microfone, em vez de você escrever no chat, para falar para todos nós, por favor. Ouviu, João? Sim, estava ouvindo. Hoje eu tive o grande prazer de ver um jardim de inverno magnífico lá no cartório do William Me. Fui visitá-lo hoje e dei sorte que caiu uma chuva e estava lá aquele junto do seu escritório, um magnífico jardim de inverno. Parabéns ao William pelo magnífico jardim, lindo mesmo. Eu gostaria de saber do Marcelo. Marcelo, olha, palestra magnífica sua, muito, muito boa, e vem num momento realmente que nós precisamos mais verde, né, nas nossas vidas. Eu queria saber de você, eu fui uma vez lá em Fernando de Noronha, ficamos lá numa pousada, e havia em torno da área do restaurante toda uma plantação de alface e outras hortaliças, tudo naquele sistema de hidropônico. Achei muito interessante, você chega a ver a raiz da plantinha ali, crescendo, verde, e a salada que era servida para nós era toda daquela plantação, se é que pode chamar aquilo ali de uma plantação hidropônica, né? Quer dizer, aquilo é muito difícil da gente ter em casa, num apartamento? Rapaz, aquilo é facílimo. Eu tive lá também, vi isso no restaurante do Zé Maria. Isso mesmo, foi lá mesmo que eu vi. E o que eu mais gostei dele é porque, além da plantação hidropônica ser um negócio espetacular, ela era decorativa, né? Porque ele colocou em torno da varanda, e eu fiquei muito impressionado com uma coisa. No dia seguinte, você tem uma ideia, fiquei tão impressionado que eu tinha ido à noite, eu falei, amanhã cedo eu estou aqui. No dia seguinte, eu fui para conversar com os funcionários dele. Eu falei, não, eu quero entender essa dinâmica, porque, por exemplo, o alface, quando você planta ele, você coloca ele muito pequenininho e ele cresce, chega àquele ponto de corte, se você não usar ele cresce, ele fica uma planta diferente, porque ele cresce, dá um pendão e vai dar semente. Mas ali estava todo no mesmo padrão. E eu querendo entender como aquilo estava tudo certinho. Aí o funcionário dele disse assim para mim, não, é porque a gente usa aquilo para a cozinha e todo dia a gente repõe. O fundo do quintal aqui que tem a hidroponia já mais completa. Aí, quando eu cheguei lá no fundo do quintal dele, eu fiquei louco com aquilo. Aí eu entendi o seguinte, no caso de Fernando de Noronha, a ilha fica muito caro para trazer as comidas de fora. Então, ele vem, moradores dali também, a coisa hidropônica. A partir dali, eu comecei a pesquisar muito hidroponia. E numa situação que aquela hidroponia clássica ela não é orgânica, porque você tem que colocar todos os produtos químicos naquela água, porque a água, na realidade, a bomba joga para si, aquilo ele tem uma pequena inclinação,
e vai descendo por nível, passando em todas as raízes. E aí, eu pesquisando isso, quando foi agora, uns 4 meses atrás, eu entrei em contato com um cara que faz aquaponia. E esse aquaponia orgânico, eu fiquei maluco, cara, com isso. Eu estou doido para começar nisso. Inclusive, eu vou fazer isso aqui no Horto. Eu já até combinei com ele que a gente deve começar a fazer agora mais esse para frente, porque se consiste num projeto piloto que qualquer casa pode ter. Para apartamento, acho que é mais difícil, porque ele acaba sendo associado à criação de peixe. Então, ele tem um kit mínimo. O kit mínimo é caixa d'água de 1.000 litros, que você vai ter tilápias ali dentro, e aí você vai ter um filtro, e aquele detrito da tilápia é que vai ajudar a alimentar aquelas. Então, na realidade, a caixa d'água tem um filtro para tirar o excesso de detrito, principalmente por causa de ração, alguma coisa assim, e dali ele desce por gravidade para uns paralelos de tubo, e aonde o kit mínimo é com 60, se eu não me engano, é 60 a 70 verduras. E aí você pode ter ali alface, rúcula, manjericão, até manjericão. E aí eu fico procurando os detalhes, né? Porque a gente está nesse negócio, e aí eu fiquei pensando, mas pô, como que vai sustentarzinho do manjericão ali? Ele não vai tombar. E aí ele começou a me dar detalhes que eles colocam por dentro, ou como se fosse um feltro. Então, aquele feltro, a raiz vai entrar no meio daquele feltro, quer dizer, a parte vai passando. E a planta segura ali, porque senão, é um, né, que você encaixa muda. Aquilo ia cair conforme crescesse. Mas é muito bacana, vale a pena vocês no Google, aquaponia. E é um sistema muito fácil, sabe? Muito legal. Tipo assim, no tamanho de uma sala, vamos dizer, 2x2, dá para fazer um negócio desse. Quer dizer, então, para quem mora em casa, é mais fácil. Em apartamento, complica um pouco. Mas é muito interessante. Muito obrigado pelas suas explicações, Marcelo. Mais uma vez, parabéns pela sua palestra. Viu? Meus companheiros, estamos já no adiantado da hora, são 21h47. A palestra está muito interessante, mas nós temos que finalizar. Podemos convidar novamente o Marcelo Reis outro dia. Só que eu gostaria que, antes de sair, que o Mário Soma, que é do Nova Iguaçu, do Rotary Clube Nova Iguaçu, presidente eleito, também falasse alguma coisa sobre, desse alguma palavra sobre essa palestra. Eu gostaria de saber a sua opinião, e rapidamente, para depois eu encerrar, então, nossa reunião. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Cleonice, realmente uma palestra maravilhosa, né? Mais uma vez, que o Marcelo está apresentando no Rotary. Como você falou, que o lema agora, o Rotary está bastante novo para o meio ambiente, foi decidido a respeito disso. Eu sou presidente indicado para 2022, 2023 do Rotary Clube do Sul, e o meu lema vai ser exatamente isso. Meu projeto de trabalho no Rotary Clube será meio ambiente. Até porque os companheiros aí que estão me conhecendo agora, eu sou do Marcelo aqui no Horto. Nós já temos aí 10 anos que começamos com a arborização urbana, e, como ele falou, há 4 anos nós conseguimos isso aqui no centro de Nova Iguaçu e montamos o Horto. E estamos abertos aqui para vocês, o que vocês precisarem. Esse projeto que o companheiro falou, de conversar com o Eduardo Paes a respeito de fazer um grande parque, um horto na Via Light,
nesse canteiro da Via Light, será um grande prazer a gente poder contribuir, como cidadão, como rotariano e como empresário. Um grande prazer. Pode contar com a gente. Então, nós Presidente podemos Cleonice, emparcerar o Copacabana com Nova Iguaçu. Eu espero até lá poder contar para ajudar nesse projeto, se Deus quiser. Com Entendeu? certeza, mas antes disso, a hora que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Muito obrigada, então. Então, Marcelo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua palestra, que foi bastante esclarecedora, você viu que suscitou bastante debate, e te informar que o certificado de agradecimento vai via correio para você. Agradecendo a presença de todos os companheiros rotarianos, visitantes e demais convidados, eu solicito aplausos para a bandeira nacional, entendeu? E declaro encerrada a 28ª reunião virtual do nosso período, desejando uma ótima semana a todos. Boa noite a todos. Parabéns, garota. Maravilha. Obrigado Parabéns. a todos, obrigado a oportunidade, Cleonice. Vai ser um prazer receber vocês todos aqui. Tá, deixa vir a vacina, porque eu não estou saindo de casa, você sabe os motivos, eu ainda estou muito fragilizada, entendeu? Mas, se Deus quiser, nós vamos organizar um passeio lá, tomar um café com vocês lá. Tá? Se Deus quiser. Tá? Será um prazer. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Excelente palestra. Parabéns. Café, não, eu quero uma daquelas galinhas lá. Com certeza. Antônio Gaudio, eu já vi que você é o próximo presidente. Se pensar em fazer algum trabalho de meio ambiente, pode contar conosco também, tá? Eu falo em nome do próximo presidente eleito e sei que os companheiros vão aderir à ideia também. Não, com certeza. E pode contar também com Nova Iguaçu, que nós estaremos presentes aí com vocês aí também, numa parceria muito forte. Se Deus quiser, ok? Uma boa noite a todos. Uma excelente reunião, uma excelente semana. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela recepção, excelente palestra. Boa noite, companheiros. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, titio. Boa noite, titio. Boa noite, titios.